Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai abrir um dos livros mais desafiadores e, honestamente, um dos mais incompreendidos de toda a literatura mundial, o livro de Jó. Sem dúvida. Temos aqui como base as introduções de duas excelentes bíblias de estudo que vão nos ajudar a navegar por essa história. E a nossa missão é ir muito além daquele clichê da paciência de Jó, sabe? É tentar entender por que uma história de sofrimento tão extremo, escrita há milênios, continua a nos provocar, a nos questionar de forma tão profunda hoje. Exato. Porque essa é a história de um homem bom que perde absolutamente tudo, sem motivo aparente. E, em vez de encontrar respostas fáceis ou consolo divino, ele se depara com o silêncio ensurdecedor de Deus e com acusações dos próprios amigos. Pois é. É uma análise crua sobre fé, justiça e a natureza do sofrimento que abala as nossas certezas mais confortáveis sobre como o mundo e Deus deveriam funcionar. Certo. Antes de mergulharmos no drama, talvez valha a pena situar a história. Quem era esse homem, Jó, e de onde ele veio? As fontes já começam com uma surpresa. Ele provavelmente não era israelita. Isso mesmo, o que já é um primeiro ponto fascinante. O texto descreve como um homem do Oriente, íntegro e reto, vivendo numa era patriarcal. Talvez até contemporâneo de Abraão, ou antes. Ele e seus amigos não usam um nome específico de Deus da Aliança de Israel, Javé. Eles se referem a Deus de forma mais universal como El ou Shaddai, o Todo-Poderoso. Isso nos diz que a história em si é muito, muito antiga e tem um cenário não israelita. Mas o autor do livro que a gente lê hoje era israelita, certo? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque o narrador, a voz que nos guia no prólogo e no epílogo, usa sim o nome Javé. Isso nos mostra um autor israelita muito culto e habilidoso, que pegou essa antiga história e a transformou nesta obra-prima literária. Um poeta. Um poeta de mão cheia, com um conhecimento vastíssimo que ia da mineração, à astronomia, da zoologia ao direito. A data mais provável para a escrita do livro, como conhecemos, é a Era de Salomão, o auge da chamada literatura de sabedoria em Israel. Então temos uma história antiga, de uma tradição oral talvez, sendo magistralmente recontada por um poeta israelita séculos depois. E a estrutura do livro também não é uma simples narrativa, não é? Longe disso. A estrutura é genial. O livro é como tipo um sanduíche. Um sanduíche. É. Começa e termina com uma narrativa em prosa, bem direta, que são o prólogo e o epílogo. O pão, digamos. Exato. Mas o recheio, o miolo do livro, a parte principal mesmo, é um longo, denso e complexo diálogo em poesia. É quase uma peça de teatro filosófica. Nossa! E essa forma, prólogo, diálogo, epílogo, não era exclusiva de Israel. A gente encontra textos parecidos em outras culturas da época, como na Mesopotâmia. Ah, então essa ideia de um homem justo sofrendo e questionando os deuses já existia. Sim, existe um texto chamado a Teodiceia Babilônica, por exemplo, que é um diálogo entre um sofredor e seu amigo sobre a injustiça no mundo. Mas, e aqui está o ponto crucial, nenhuma dessas obras chega nem perto da profundidade teológica, da complexidade poética e da honestidade brutal do livro de Jó. Entendi. Jó leva o debate a um nível completamente diferente. E esse debate começa não na terra, mas num lugar inesperado, o céu. A história não começa com o sofrimento de Jó, mas com uma cena na corte celestial, que vira tudo de cabeça para baixo. Exatamente. E essa cena é a chave para entender todo o resto. Nós, os leitores, somos convidados a espiar por trás da cortina, sabe? Vemos os filhos de Deus, os anjos, se apresentando a Deus, e no meio deles está o Satanás. É importante notar que aqui ele não é o diabo como a gente imagina no Novo Testamento. Ele funciona mais como um acusador, um promotor celestial. Um promotor. E qual é a acusação que ele faz? Ele olha para Jó, que Deus aponta como exemplo de retidão e basicamente ri. Ele diz, claro que ele é fiel, o Senhor o cercou de bênçãos, deu a ele família, riqueza, saúde, a fé dele é interesseira.
Nossa. Tire tudo que ele tem e eu garanto, ele vai te amaldiçoar na tua cara. A acusação é que a fé humana é um mero contrato de troca. Ninguém ama a Deus por quem ele é, só pelo que ele dá. Isso é chocante. A vida de um homem íntegro vira o campo de provas para uma questão cósmica. E o mais cruel é que Jó não sabe de nada disso. Esse é o ponto. Jó recebe o que uma das fontes chama de sublime vocação sem ter a menor ideia. Ele se torna o representante da humanidade para provar que a acusação do Satanás é falsa. Uau! Toda a sua jornada de sofrimento é, do ponto de vista divino, um teste para ver se ele vai permanecer leal quando tudo for tirado dele. A tensão do livro é: Jó vai ceder? E como ele não sabe dessa perspectiva, o debate humano que se segue é desesperadoramente real para ele. Completamente. Isso muda tudo sobre a famosa paciência de Jó, né? As fontes que a gente analisou são bem claras em dizer que essa tradução pode nos enganar. Com certeza. A palavra grega usada em Tiago 5,11, que muitas vezes é traduzida como paciência, na verdade significa perseverança, firmeza ou constância. Ah, é bem diferente. Muito. Jó não é um personagem passivo que aceita tudo calado. Pelo contrário, depois de um silêncio inicial de 7 dias, ele abre a boca e amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele explode. Incrivelmente resistente. Ele perseverou na sua fé, mesmo quando a fé dele o levava a brigar com Deus. E é no meio dessa dor que chegam os amigos para consolar. Elifas, Bildade e Zofar. Mas o consolo dura pouco, não é? Dura exatamente 7 dias. O tempo em que eles ficam em silêncio, só sentados ao lado dele. Que é a melhor parte do consolo deles, né? Provavelmente. Assim que Jó começa a expressar a angústia dele, o consolo se transforma num interrogatório e depois em acusação. Eles chegam com uma teologia pronta, uma caixinha bem arrumada onde tudo tem que fazer sentido. Uma das fontes descreve a lógica deles como uma ortodoxia errônea. O que isso quer dizer? Significa que eles partem de uma verdade: Deus é justo e recompensa o bem e pune o mal, mas a aplicam de forma rígida e invertida. A lógica deles é: 1. Deus é justo. Ok. 2. Portanto, todo sofrimento é punição por um pecado. 3. Jó está sofrendo terrivelmente. Conclusão. Jó deve ter cometido um pecado terrível e oculto. Para eles, não há outra possibilidade. Nenhuma. Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, essa lógica não é muito humana. É quase um instinto nosso tentar encontrar uma causa e efeito, uma culpa para o sofrimento. Dá uma sensação de controle, de que o universo não é caótico. Você tocou no ponto central. É exatamente por isso que essa teologia é tão tentadora e ao mesmo tempo tão perigosa. Ela oferece respostas simples para mistérios complexos. O problema é que, para manter o sistema teológico deles intacto, eles precisam sacrificar o amigo. Em vez de chorar com Jó, eles o julgam. Exato. E eles não são todos iguais, as abordagens deles são sutilmente diferentes. Ah, é? Como assim? Eles não dizem basicamente a mesma coisa? A conclusão é a mesma, mas os argumentos mudam. Elifaz, o mais velho, baseia seu argumento numa experiência mística, uma visão que ele teve à noite e que lhe disse que nenhum mortal pode ser puro diante de Deus. Certo. Bildade é o tradicionalista. Ele apela para a sabedoria dos antigos, para os provérbios, dizendo: olhe para a história, os ímpios são sempre arrancados. E Zofar. Zofar é o mais brutal, o dogmático. Ele basicamente diz a Jó para parar de reclamar, porque seu sofrimento com certeza é menor do que seus pecados merecem. Que amigos, hein? E o mais angustiante é que Jó fica preso no meio. Ele sabe que é inocente daquelas acusações, mas ele também acredita que Deus é justo. A realidade dele não se encaixa na teologia e isso leva ao desespero. E é aqui que a gente vê a diferença mais profunda, que é a chave do livro. Os amigos falam sobre Deus. Eles usam doutrinas, provérbios, aforismos. Eles defendem um conceito de Deus. Jó, em toda sua dor, confusão e raiva, fala com Deus. Ele joga sua angústia, suas dúvidas, suas acusações na cara de Deus. O relacionamento dele, mesmo sendo um relacionamento de conflito, é vivo. O dos amigos
É uma coleção de aforismos mortos, como uma das fontes descreve. Jó chega a um ponto em que seu maior desejo é ter uma audiência com Deus, como num tribunal, para poder apresentar seu caso e provar sua inocência. E contra todas as expectativas, Deus responde. Sim, o clímax do livro. Depois de um jovem chamado Eliú fazer um longo discurso, de repente, do meio de um redemoinho, Deus fala. Mas a resposta é a coisa mais inesperada possível. É incrível que, depois de capítulos e mais capítulos de debates sobre justiça, a resposta de Deus não seja sobre justiça. Ele muda completamente de assunto. Por que isso? Qual o efeito que essa mudança de foco teria em alguém que está no fundo do poço como Jó? Essa é a genialidade da resposta divina. Deus não dá a Jó uma explicação lógica. Ele não diz, olha, Jó, foi o seguinte, teve uma aposta lá no céu com o Satanás. Que satisfaria a nossa curiosidade, mas... Exato, mas não resolveria a angústia existencial dele. Em vez disso, Deus leva Jó a um tour pela criação. Ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas que Jó, obviamente, não consegue responder. Perguntas como o quê? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou os limites do mar? Você já deu ordens amanhã? Você sabe onde mora a luz e onde reside a escuridão? Nossa! Ele continua falando sobre a neve, o granizo, as estrelas. Depois, ele passa para o reino animal, descrevendo o leão, o corvo, o cavalo de guerra, o avestruz e, finalmente, duas criaturas mitológicas gigantescas, o Beomote e o Leviatã. O objetivo não é responder ao porquê do sofrimento de Jó, então. Qual é o objetivo? O objetivo é revelar a Jó duas coisas: a imensa sabedoria e o poder soberano de Deus e a perspectiva extremamente limitada de Jó. Deus está, na prática, dizendo, você está tentando julgar o universo com base na sua experiência de vida, que é minúscula. Você não consegue nem entender como eu governo o mundo natural. Como você espera entender os meus caminhos com a humanidade? Não é para esmagar Jó, então. Resposta ele dá a si mesmo. Ele se revela. E isso é o suficiente para Jó. A reação dele é de completa rendição. Ele diz a famosa frase, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que mudou para ele? O que ele viu? Ele não viu uma resposta lógica. Ele teve uma experiência direta, avassaladora, da majestade e da soberania de Deus. A crise dele não foi resolvida com uma explicação, mas com uma revelação. Entendi. Ele entendeu que a questão não era a sua inocência, mas a soberania de Deus. Ele parou de tentar encaixar Deus em sua pequena caixa de justiça e se rendeu ao mistério de um Deus infinitamente maior e mais sábio do que ele. E logo depois dessa experiência, Deus se vira para os amigos de Jó e os repreende duramente. Ele diz algo surpreendente, que eles não falaram o que era reto a seu respeito como Jó fez. Como assim? Pois é. Jó, que passou o livro todo acusando Deus, falou que era reto, e os amigos que defenderam Deus, não. Isso é um dos pontos mais profundos do livro. Mostra que Deus prefere a luta honesta e a dúvida sincera de Jó à falsa piedade e às defesas teológicas vazias dos amigos. Uau! Jó tratou Deus como uma pessoa real, com quem se pode brigar, questionar, dialogar. Os amigos o trataram como um princípio abstrato, uma doutrina a ser defendida a qualquer custo, mesmo que o custo fosse a verdade e a compaixão. A autenticidade da raiva de Jó era mais reta do que a ortodoxia morta deles. Exatamente. No final, a história em prosa retorna. Jó ora por seus amigos e Deus restaura em dobro tudo o que ele havia perdido: família, riquezas, uma vida longa. O que essa restauração final significa? É importante não ver isso como um pagamento pelo sofrimento. O livro não está dizendo, se você aguentar, no final tudo vai dar certo e você ficará rico. Não é uma fórmula. Não é. A restauração é um sinal da graça e da soberania de Deus. Ela mostra que, embora o sofrimento de Jó não fosse uma punição, a bênção de Deus também não é um prêmio merecido. É um presente. Certo. O livro não oferece uma fórmula para evitar ou entender o sofrimento. Ele nos ensina que a verdadeira fé não é um contrato e que é possível confiar na soberania e na bondade de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. E que o sofrimento dele, no fim das contas, não foi em vão.
Serviu para calar a acusação de Satanás e glorificar a Deus, mostrando que um ser humano pode sim amar a Deus por quem ele é. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, que uma das fontes aponta de forma provocadora. Jó não foi escolhido para sofrer por ser o pior dos homens. Mas por ser um dos melhores. Exato. A acusação de Satanás só faria sentido se testada contra alguém de fé genuína. Se a gente pensar nisso, a aprovação de Jó pode ser vista não como um sinal de punição divina. Mas de confiança divina. Então a aprovação dele não era um sinal de desfavor, mas o contrário, de confiança. Que ideia! Pois é. Isso vira de cabeça para baixo toda a nossa intuição sobre por que as coisas ruins acontecem. E se, em alguns casos, as maiores dificuldades que a gente enfrenta não forem um reflexo da ira de Deus, mas um reflexo da confiança que Ele deposita em nós? Nossa! E se a dificuldade não for uma punição, mas um campo de provas para o qual fomos considerados fortes o suficiente para lutar? É uma pergunta que muda completamente nossa perspectiva sobre as nossas próprias lutas. Uma questão para refletir durante a semana. Deus abençoe todos os ouvintes.